Bom, hoje em dia é raro encontrar alguém que não tenha um celular. Claro, ajuda nas funções do dia a dia, mas também pode trazer sérios problemas. As crianças ativas e com limitações no uso do aparelho conseguem desenvolver melhor as tarefas que envolvem memória e atenção. Sobre esse assunto, a gente conversa agora aqui com a psicóloga Lala Fonseca. Bom dia, Lala, seja bem-vinda. Bom dia, Cláudia. Agradeço pelo convite. Lala, a gente tem visto muito crianças até bem pequenas usando o celular e um estudo mostrou que essas crianças que usam muito o celular têm mais dificuldade de aprender. Como que você vê isso no seu consultório? Aparecem crianças com essas questões? Isso sem sombra de dúvida, né? Na realidade, a gente já tem, né, de muitas pesquisas de algum tempo, tudo que você quer que uma criança aprenda, né, com mais facilidade como adulto, até, por exemplo, inglês, né? O adulto tem mais dificuldade de aprender do que uma criança. Nós estamos fazendo conexões neuronais, caminhos, né, pelo nosso próprio cérebro. E isso faz com que a criança aprenda, né, e tenha mais facilidade quando mais desenvolvida, quando adulto, quando adolescente. Então, a tecnologia, o celular, ela está restringindo um pouco essa capacidade, né, de criar, de inovar, de memorizar, de utilizar a própria mente, porque é praticamente automático, né, a resposta do próprio celular quando ela busca algo. Muito bem. E quem usa, então, mais celular, chegando a pode-se chegar a essa conclusão? Quem usa mais o celular aprende menos, no caso das crianças? Sim, sem sombra de dúvida. Até nós, né? Nós estamos limitando, né, os adultos à própria inteligência, porque a gente começa a deixar de utilizar o nosso cérebro para pensar, para refletir, para ter respostas. Nós vamos automaticamente no celular para buscar, por exemplo, um caminho. Antes a gente, né, fazia conexões e a gente vai fazendo ligações entre assuntos. Quando a gente restringe o uso do próprio celular, a gente não está fazendo essas conexões, a resposta está pronta. Então, o caminho, alternativas de caminho que você poderia pegar, hoje em dia a gente praticamente não faz mais isso, né? Então, nós estamos limitando, sim, a nossa parte cognitiva. E crianças têm mais dificuldade porque ela está começando o processo, né, de inteligência, de cognição, de raciocínio e de memória. Então, ela está criando menos caminhos, assim, pelo próprio cérebro. Então, já que o uso aí das telas diminui a nossa capacidade de memorizar as coisas, melhor é limitar esse tempo e talvez a idade, né? Qual seria a idade ideal para dar um celular para a criança? E quanto tempo ela pode ficar usando? Então, isso é extremamente delicado, né? Nessa pesquisa, a gente analisa que, assim, 1 hora por dia seria o ideal, né? O ponto é o quanto os pais hoje, né, que trabalham, que estão correndo, têm também essa tolerância e o exemplo, né? Não tem como a gente pedir para o nosso filho fazer algo que a gente faça totalmente diferente. Então, nós também devemos trazer esse exemplo para as nossas crianças. Então, assim, 1 hora de uso seria algo mais saudável? Sim, seria. E como fazer para essa criança, né, se limitar a este tempo? Isso, sem sombra de dúvida, da mesma maneira que a gente, né? Restringindo, afastando o aparelho, né? Para ela conseguir brincar com outras atividades e aprender a se distrair, porque também tem toda a questão relacionada com a frustração, o quanto que ela está aprendendo a se frustrar na vida. Ela não tem determinado brinquedo, como que era antigamente, Cláudia, a gente pegava e criava o nosso próprio brinquedo, né? A gente desenvolvia uma maneira de substituir talvez uma boneca, um personagem por outra situação. O brincar ficou um pouco diferente para essas crianças. Para essas crianças que usam muito o celular, pode existir a possibilidade de transtornos mais sérios, como a TDAH, falta de atenção, por exemplo? Sim, né? Na realidade, até para nós, né? A gente tem algumas pesquisas que falam que os sintomas do próprio TDAH, eles dobram, né, para gente que é adulto. Então, imagina para o desenvolvimento infantil, como a gente tem na primeira pesquisa, que a questão da aprendizagem fica comprometida. Por qual motivo, né? Outro motivo, além de todos os que a gente trouxe das conexões neuronais, a gente não está conseguindo fixar a atenção de uma maneira mais clara, de uma única coisa. Então, nós mesmos, pensa, quanto tempo você consegue ouvir uma outra pessoa falando, quanto tempo você consegue ler um texto, quanto tempo você consegue fazer uma única coisa. Você já está, ao mesmo tempo que você está respondendo a mensagem no seu celular, você lembra de um e-mail e você está fazendo uma planilha. Então, essas coisas ao mesmo tempo faz com que distraia a nossa atenção
e é um dos grandes sintomas do próprio TDAH. O que a gente deveria, os adultos, também fazer para não ficar tão dependente? Porque a gente é dependente, né? Não adianta, nesse mundo moderno, tudo está ali, como você já falou. E isso entra no próprio CID diagnóstico, né? De doenças desse próximo ano, 11, o vício é relacionado ao uso da tecnologia. Isso é grave, né? Porque a gente fica viciado na dopamina que a gente sente. Então, imagina a criança, né? Então, o que eu traria seria, muitas vezes no final de semana, eu deixo o celular carregando no quarto, ou deixo o celular dentro de uma bolsa quando você vai almoçar, ou quando você estiver com outras pessoas. Vai ser desconfortável? Extremamente desconfortável. Não estou dizendo que vai ser fácil, né? Mas para a gente sair dessa zona de conforto que a gente mesmo trouxe para a nossa vida e o vício, então, como que a gente faz? A gente afasta o aparelho da gente. E o que a gente poderia fazer no lugar? Tentar ver uma janela, tentar ver o caminho, tentar conversar com uma outra pessoa e tolerar esse desconforto, fazer uma atividade física sem o próprio celular. Muitas vezes a gente vê, né, nas academias, as pessoas, né, entre uma série e outra já está lá respondendo e demora um tempão a própria atividade. Então, ficar longe do celular e se afastar o máximo possível mesmo. Os pais costumam usar até como uma babá eletrônica, né? No restaurantes a gente costuma ver muito os pais lá jantando, as crianças no seu aparelhinho. Isso tudo é muito prejudicial, né? A gente está desenvolvendo seres humanos que não sabem conversar, né? Isso é de extrema importância, porque o momento da refeição da família, Cláudia, não sei, na minha família, né, a gente tinha essa questão desse momento, que era no caso do jantar, porque meu pai é médico, e aí nesse momento era o momento onde a gente conversava sobre as coisas que aconteciam, sobre questões de pesquisas, que a gente trazia muitas coisas de saúde, sobre questões escolares que eu estava tendo. Então, quando que a gente trouxe o eletrônico ali para a mesa, a pessoa está isolada naquele universo, né? A criança está isolada no universo dela. Quanto que ela está aprendendo realmente a interagir com os outros seres humanos? Nosso desenvolvimento é a partir do outro ser humano. E aí, como é que fica? Pois é. E além desses problemas todos que você já listou aqui, mentais, emocionais, existem também os problemas físicos, né? A gente já está começando a ver crianças com tendinite de ficar teclando aí e também problema no pescoço, porque fica sempre nessa posição. Na cervical já está sendo bem prejudicada, né? E os médicos estão alertando sobre isso também, né? E a criança também fica sentada, muitas vezes, de uma maneira que ela nem está percebendo, porque o foco da atenção, a gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Isso que fique muito claro para a gente, né? A gente acha que pode, mas a gente não consegue. E aí a gente fala para o nosso filho, não sente desta maneira, não fique nesta posição. A gente mesmo, né? A gente começa a sentir a dor ali na próprio punho e fica com tendinite ou fica com dor no pescoço. E essa dor não é tão desconfortável a ponto de você mudar. E aí, quando você vai perceber, faz 2 horas você está ali naquela posição e essa posição ruim faz com que você desenvolva graves problemas relacionados à parte fisiológica, né, ortopédica do organismo mesmo. A gente vê muitas crianças brigando porque o pai não quer dar o celular quando ela está muito novinha ainda, né? Qual seria a melhor forma para quem já tem o celular de orientar os pais? Eles têm dificuldade de ter essa comunicação com os filhos, né? A gente que é mãe sabe que a gente tem essa questão em casa. Qual seria a forma mais fácil de orientar, de abordar essa questão, para o filho também não ficar chateado, mas não deixar ele abusando do celular? Olha, o filho vai ficar chateado, Cláudia, é inevitável. Mas assim como a gente traz as regras dentro da nossa casa. Meu amiguinho pode voltar da escola sozinho. E eu não posso. Por que eu não posso? Bom, filho, enquanto eu não consigo confiar 100% em você, que você está prestando atenção no caminho da rua, nas pessoas, no atravessar a rua, realmente eu não posso te deixar nesse momento. Então, explicar para a criança assim, olha, independente do seu amiguinho ficar o dia inteiro no tablet ou o dia inteiro com o celular, eu não vou fazer isso porque para mim é muito importante esse momento que eu tenho com você. Então, eu quero conversar com você e eu quero que você converse comigo. A gente está construindo que tipo de relação? Então, trazer o que é importante para você. Por que isso é importante? Além de toda a questão fisiológica, além da gente aumentar o quadro de ansiedade, além da gente mesmo poder possibilitar um burnout, porque a gente vai ficar ali no e-mail, né, o tempo inteiro sendo chamado de volta para a realidade sem descansar momento nenhum. Por que é importante para você passar um tempo com o seu filho? Leve isso para ele. A gente está com dificuldade de trazer o afeto até na nossa própria família. Então, leve este afeto. Por que é importante para você? Qual é o nível de importância?
que tem. Pois é, muitas questões aí, né? Os pais têm que se orientar também para lidar melhor com essas questões. É um malabarismo. É um malabarismo difícil de resolver, mas a gente consegue. Lala Fonseca, psicólogo, obrigada pela sua entrevista para falar desses transtornos causados aí pelo uso abusivo do celular. Um bom dia para você, um bom fim de semana. Eu que agradeço, Cláudia. Um grande beijo a todos e maravilhosa sexta-feira. Obrigada, ótima sexta-feira para a gente.